O presidente Donald Trump disse hoje que um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia deve acontecer muito em breve, após mais de 3 anos de guerra. Os americanos têm conversado com Moscou e Kiev sobre um eventual fim do conflito, mesmo depois de uma reunião tensa entre Trump e Zelensky, que nós mostramos ao vivo aqui no Bastidores CNN. Mariana Giangiacomo está acompanhando tudo de perto, traz os detalhes ao vivo da Casa Branca. Mari, boa tarde. Oi, Tainá, boa tarde a todos. Tainá, o presidente Donald Trump voltou a falar nesse assunto agora, em meio a um discurso no Salão Oval. Disse que em breve a Ucrânia e a Rússia devem concordar com um cessar-fogo total, porque o que acontece agora, é que Putin se comprometeu a pausar os ataques contra a estrutura energética da Ucrânia, ou seja, não se comprometeu com aquele acordo proposto pelos Estados Unidos e pela Ucrânia de 30 dias de cessar-fogo, de trégua em todos os combates. Mas Trump vem falando bastante sobre isso. Ontem, enquanto assinava a ordem executiva para começar o desmonte do Departamento de Educação, disse mais uma vez que nos próximos dias um cessar-fogo deve acontecer, mas ele não dá mais detalhes sobre como estão essas negociações. Nessa semana, Trump conversou com Volodymyr Zelensky, conversou também com Vladimir Putin e disse que os dois, que estava alinhando ali as necessidades dos dois e que nos próximos dias a Ucrânia e os Estados Unidos se encontrariam na Arábia Saudita para mais uma rodada de negociações para um possível cessar-fogo, mas não está claro ainda exatamente quando isso vai acontecer, como as necessidades e as condições da Ucrânia e da Rússia vão ser acomodadas nesse cessar-fogo, já que, por exemplo, Vladimir Putin fala muito sobre os outros países não armarem mais a Ucrânia nesse período de trégua. E Volodymyr Zelensky diz que isso não pode acontecer, continua pedindo pela ajuda dos países aliados. Da última vez que conversaram nessa semana, Trump e Zelensky também chegaram a falar sobre as usinas da Ucrânia e Trump chegou a sugerir que os Estados Unidos poderiam tomar conta dessas usinas para garantir a segurança delas. Lembrando que também nessa semana o Volodymyr Zelensky já acusou Putin de ter quebrado a sua promessa e ter atacado uma usina que fornecia energia elétrica para uma ferrovia, deixando trechos dessa ferrovia na Ucrânia sem energia. Então, são negociações que ainda estão muito tensas, apesar de Donald Trump falar muito sobre isso, falar como ele espera que um cessar-fogo completo aconteça nos próximos dias. A gente sabe que vários detalhes ainda precisam ser acertados, ainda precisam ser coordenados. Essa rodada de negociações, mais uma na Arábia Saudita, deve ser importante, A gente viu aquela primeira rodada que foi importante, porque Estados Unidos e Ucrânia chegaram a uma proposta de cessar-fogo que não foi aceita pela Rússia, mas foi um começo ali, de um documento com o qual a Ucrânia concordou. Então, é realmente esperar nos próximos dias o que vai acontecer e como vai acontecer essa costura, de Donald Trump, que agora faz negociações diretamente com Vladimir Putin, algo que Joe Biden, claro, não fazia e acaba se afastando, de certa forma, dos países europeus. Tainá e Uribe. Mariana Giangiacomo precisa desse cessar-fogo, a situação lá está insustentável. A gente viu que nas últimas horas a Ucrânia aumentou os ataques, a Rússia também, ou seja, foram no caminho contrário do que disseram para Donald Trump, o que fariam. Então fica uma situação muito complicada e é importante que esse cessar-fogo fique de pé e a participação de Donald Trump nesse processo é crucial. Obrigado, Mariana Giangiacomo, diretamente da Casa Branca, lá em Washington.